Quem teve que respirar muito ontem fui eu, né? Porque ontem a desgraça de arbitragem do tal do Paulo César Zanovelli, o árbitro FIFA que não sabe regra do futebol, né? Ele conseguiu, com a atuação dele, ele conseguiu tirar 2 pontos do Flamengo na briga pela liderança e conseguiu me tirar R$ 1.000 que eu ganharia do Roberto Carlos. O Roberto Carlos fez a aposta comigo, eu já estava comemorando, tranquilo. Grêmio não estava criando nada, nada. E aí, o tal do Paulo César Zanovelli, mais uma vez, porque ele é um árbitro ruim, a gente fala constantemente de arbitragens do Paulo César Zanovelli, ele inventa um pênalti no Maracanã. Claro que para muito torcedor, ele não inventou, né? Ele não inventou para muito torcedor. Porque tem muito torcedor que, assim como ele, que é árbitro FIFA, não sabe a regra. Tem muito torcedor, vários mandaram para mim. Ah, pilhado, cala a boca, braço aberto, mão. Não tem nada na regra que diga que braço aberto dentro da área é mão. O que se diz na regra é... Flávio Prado já explicou isso aqui 1 milhão de vezes, mas os comentaristas fajutos de arbitragem que a gente tem no Brasil, para cobertar a classe, eles ensinam errado o torcedor. O que tem na regra é mão dentro da área é pênalti quando é intencional, não foi intencional. Ou quando é um movimento antinatural, não foi um movimento antinatural. Então, a arbitragem conseguiu dar um empate a um time que não deu um chute no gol até a marcação do pênalti. Um chute no gol. Então, Paulo César Zanovelli foi fundamental e também, para não dizer que foi só o árbitro, o Flamengo diminuiu o ritmo de novo com a vitória. Para mim, eu não colocaria Everton Araújo num jogo que está 1-0. Não colocaria. Everton Araújo nesse time do Flamengo é para entrar quando está 2-0, 3-0. Aí tudo bem. Não acho que foi uma mudança certa colocar o garoto Everton Araújo sem ter a vitória já garantida. Mas agora, não dá para criticar o trabalho do Felipe Luiz, porque o Flamengo criou muito. O Flamengo perdeu. O Volpi, ele teve uma atuação que ele não tem há anos, o Thiago Volpi. Ele fez 2 defesaças, uma delas, gol perdido pelo Pedro, atacante número 9 dentro da pequena área perder gol, para mim, é imperdoável. Agora, tem isso. O Flamengo criou muito, mas perdeu muitas chances de novo. Algo que não aconteceu no jogo contra o Vitória, né, que ganhou de 8-0, mas que já vinha acontecendo há um tempo. Flamengo desperdiçar chances. Flamengo poderia chegar na hora desse pênalti inventado pelo Paulo César Zanovelli com o resultado de 3-0 já, se não fossem os gols perdidos. Então, teve um Flamengo que pecou pelas finalizações, mas teve uma arbitragem que tirou 2 pontos do Flamengo. Podemos dizer, ele quis prejudicar o clube? Claro que não. Óbvio que não. Mas o torcedor pode pensar o que ele quiser. O torcedor do Flamengo vendo que um árbitro FIFA não sabe a regra, ele pode pensar o que ele quiser. E o que mais me assustou ontem, tá, gente? Que é por isso que eu faço questão de até botar o Flávio Prado para explicar aqui de novo. O torcedor não sabe regra. Teve muito torcedor do Flamengo, aqui eu falo todas as verdades, gente. Sempre, nunca vai mudar. Teve torcedor do Flamengo que me mandava pilhado. Eu sou Flamengo, mas foi pênalti. O braço estava aberto. Ou seja, o torcedor não sabe a regra. Por quê? Porque sempre a regra foi ensinada ao torcedor de forma errada. De forma errada. Por comentaristas de arbitragem ruins, por narradores ruins, por comentaristas ruins, ou que não sabem a regra, Flávio Prado. Porque esse pênalti, para quem sabe a regra, ele foi inventado. E ele foi um absurdo, Flávio. Sem dúvida, isso que você falou é o que corresponde à verdade. O Zanocelli,
ele tem coisas do tipo erro de direito no jogo São Paulo e Fluminense. Lembra disso? Quando teve aquele lance do Caleri, que o Thiago Santos pega a bola com a mão e ele deu vantagem, então ele teria que marcar pênalti, ele não marca. E aí depois ele inventa uma situação e o São Paulo entrou com pedido de erro de direito. O STJD reconheceu que houve erro de direito, mas não anulou o jogo. Quer dizer, o STJD também é um lixo, né? Eles são políticos. Mas meteram 30 dias de punição no Zanovelli. Ele não conhece a regra mesmo. Zanocelli, né? Tanto faz. Eu sabia com tranquilidade do Cídio Vanderlei Bosquilha, Romualdo Arpi Filho, né? Emílio Marques Mesquita, Zanocelli, Zanovelli, tanto faz. Mas esse rapaz aí, ele tem antecedentes de desconhecimento de regra, né? E ele está aí por uma questão política. Minas precisa ter um árbitro na FIFA, daqui a pouco vão colocar um do Paraná, porque faz parte da política do negócio. Eles têm que estar com as federações bem afiliadas, bem próximas, para poder garantir voto na CBF. Então é assim que funciona. Tem poucos árbitros, tem pouca gente competente, e esse rapaz, apesar de ter feito lambanças aos montes, continua por aí criando esse tipo de situação. Então ontem, de novo, foi um papelão, uma vergonha, ele marcar um pênalti daquele tipo, e como disse o Pilhado, as pessoas acham que foi. É inacreditável com o mau desconhecimento, como as pessoas discutem o lance, porque é tão básico no futebol, né? Faltou intenção, não houve nenhum tipo de movimento antinatural, tudo normal, mas as pessoas insistem nessa situação. Ou seja, Flávio Prado, então, politicamente, precisa ter um árbitro de cada estado, é isso? Mais ou menos por aí. Quando não dá para ter, eles colocam no VAR. Repara que o VAR vem de Tocantins, o outro vem... Nada contra estado nenhum, tá? Só estou colocando situações. Vem de Roraima, tá fazendo média, é votinho que você vai conseguindo. Quando não consegue um árbitro, eles colocam assim. Então, o Minas é forte, né? Precisa ter um árbitro, um representante mineiro. Aí, pega qualquer um, pega esse Zé Mané aí, o menos ruim. É mais ou menos assim que funciona. Você pega o menos ruim e traz um assoprador de apito aí para poder fazer isso. É mais ou menos dessa maneira que funciona. Bom, então eu vou falar com a minha mãe para ela fazer um curso de arbitragem no Rio de Janeiro, porque a minha mãe saberia interpretar melhor a regra que o tal do Paulo César Zanocelli, sei lá como é que é o nome dele. Agora, se tem que ter politicamente alguém que seja árbitro FIFA, mesmo sem saber apitar, sem saber a regra, porque não foi a única reclamação do Flamengo não, tá? O Flamengo reclamou muito do cartão do Léo Ortiz também. Eu não sei porque que o Kaique... Aí, ó, eu já ia perguntar porque que não tinha botado o lance ainda. Olha aí. Olha isso, gente. Aonde que tem aí intenção? Aonde que tem aí movimento antinatural? O cara tá correndo. Quer que ele corra como? Quer que ele corra com a mão para trás? Quem corre com a mão para trás? Ninguém corre com a mão para trás. E, cara, para mim é mais revoltante ainda por parte do Flamengo, o Vamp, porque o Grêmio não criou nada. É um crime um jogo ser decidido assim por um árbitro. Porque o Flamengo foi superior o jogo inteiro, o Flamengo criou mais o jogo inteiro, e aí vem um cara e prejudica todo um trabalho. Ele prejudica o trabalho do Felipe Luiz, ele prejudica o trabalho do Boto, ele prejudica o trabalho dos jogadores, ele prejudica o Ayrton Lucas, que está sendo criticado por muito torcedor do Flamengo que também não sabe a regra. É assim, é surreal como a arbitragem brasileira é tão decisiva em resultados, velho Vamp. Tico, na rodada teve alguns jogos que, né, eu estava vendo ontem, né, no emissora sobre os comentaristas de arbitragem falando, né? Por exemplo, o Rafael Kraus no jogo com o Sport Vasco. Teve 2 pênaltis bem duvidosos que todo mundo estava comentando. Né? No jogo de ontem, esse pênalti dado aí. Você sabe qual é o meu pensamento em relação a isso tudo. Eu sei que a regra não é eu que fiz, não é nada, é só meu pensamento. Estou falando coisa minha individual. Seria tudo até mais fácil, porque eu não sei mais o que é o que não é em relação à regra. O que eu aprendi lá atrás no Baba, no Rache, na pelada, é que mão era pênalti. Mas agora a regra mudou todo. Então,
Pior é que não mudou, viu, Vamp? É igual. É Aqui igual. é que fizeram essa baita zona, não mudou Não, é isso que eu nada. tô falando assim. A única coisa Vocês é... sabem o que eu penso em relação a isso. Não, claro. Eu levo mesmo no futebol amador. Não, mas eu digo assim... Porque ninguém sabe. Eu vi lá o Klaus agora. Vasco, viu o lance? A impressão que dá é que mudou a regra e não mudou. Simplesmente a FIFA falou, ó, quando a bola bate, não é pênalti. Mas cuidado que tem alguns malandros que dão uma levantadazinha, aí você marca que foi um negócio meio antinatural. Só! O resto é tudo igual. Continua necessário ter a intenção, ter um braço, né? O braço da malandragem, tudo igual. Mas aqui fizeram uma baita zona. Por exemplo, o lance do Corinthians lá mesmo. O pênalti já foi logo do Gustavo Henrique. Aí terminou no Charles. Né? Então, Tico, assim, eu até te entendo, né? Você tá mais nervoso porque você não ganhou seus R$1.000. Por isso esse seu discurso todo, esse drama todo. Por causa dessa desgraça! Por causa dessa desgraça de arbitragem, o Flamengo não disparou e eu perdi R$1.000. Seu R$1.000 é melhor você continuar trabalhando para ir buscar, que é ruim de pagar. E não precisa ficar dando esse escândalo todo. E erros de arbitragem vai ter a todo momento. E o campeonato não ia se definir na rodada de ontem. Mas é bom perceber a quem esses erros de arbitragem vão prejudicar mais e beneficiar mais. Eu vou ficar muito atento a isso. Vou ficar bem atento. Vamos ficar atento, rodada por rodada, né? Vamos ficar atento que erros acontecem para todos os lados. Então, vamos ver. Rodada a rodada. Eu acho... Pronto, eu vou fazer isso. Eu vou pedir para o Kaique, da nossa produção, pegar os 4 times que estão brigando pelo título e os 4 que estão brigando contra o rebaixamento. E anotar quantas vezes foi prejudicado ou beneficiado cada um. Eu acho isso uma boa produção. Acho de verdade. Da hora, porque se aí, no final do Brasileiro, a gente traz isso. Da hora, se você botar aí... Estamos aí na 23ª, né? Do Brasileiro, rodada? Não, 22ª. 22ª. Se você pegar aí... Eu lembro que na primeira rodada do Brasileiro, o Cruzeiro teve um atleta expulso, pênalti, favoreceu o Internacional. A gente comentou isso tudo. Então vamos supor, se a gente botasse aqueles 3 pontos pro Cruzeiro. O Flamengo teve erros e acerto, Vitória, Inter, Grêmio. Não dá para você fazer essa base com todos. Só se escolher 3 clubes aí, então, que tá disputando o título. Não, eu acho que a gente pode pegar... A gente pode pegar os 4 que estão brigando pelo título e os que estão brigando contra o rebaixamento e ver se algum deles vai ser prejudicado, somando tudo para a conquista do título ou para o rebaixamento. Eu acho legal. Não, quanto a isso, tranquilo. Os erros vão continuar, rodada por rodada. Ontem eu estava vendo lá, a discussão maior foi até do lance do jogo do Sport Vasco, né? Que queira ou não, tá ali também na zona de rebaixamento, estão ali brigando. Né? Os 2 pênaltis que o Klaus deu foi muito questionável. Tem erro de arbitragem adoidado. Agora, eu vou pedir pro Kaique colocar aqui, tá? O que o Felipe Luiz falou da arbitragem e o José Boto, tá? José Boto também foi pesado ali com a arbitragem. Falou muito em estupidez o José Boto. Vamos ouvir aí o treinador e o diretor de futebol do Flamengo, lembrando que o Felipe Luiz sempre resistiu muito para falar de arbitragem, tá? Vamos ouvir aí. O que eu sinto realmente é que... o que eu gostaria que colocasse um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram. Que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito porque o que nós queremos o que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. Olha aí, ó. A gente tem a do Boto também, ô Kaique? Se a gente tiver a do Boto, vamos colocar, porque o Boto também ele foi bem direto, né, na reclamação dele. O José Boto foi dar uma entrevista depois do jogo, que não é normal para reclamar da arbitragem. Vamos ouvir aí o José Boto, Kaique.
A gente tem ou a gente não tem o Boto? Bom, se a gente não tiver, vamos procurar o Boto, porque a reclamação dele foi até mais direta que a do Felipe Luiz, tá? O José Boto foi bem firme ali na reclamação. Agora, Fábio Piperno, uma rodada que ela foi pior mesmo para o Flamengo, né? Nessa disputa pelo título. Depende. Foi pior porque realmente escaparam 2 pontos aí por conta de um erro de arbitragem. Agora, pensando em campeonato, a diferença se manteve com uma rodada a menos. Eu acho que o Flamengo ele tem 3 vantagens em relação ao Palmeiras. Eu já falei sobre isso. Ele tem mais pontos, saldo de gols muito melhor, porque se os dois terminarem empatados, o saldo de gols é um dos critérios, e o do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras não vai alcançar o Flamengo na questão do saldo de gols, e o confronto direto vai ser no Maracanã. O Flamengo consegue fazer uso do efeito mando de uma forma muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não é um bom mandante, o Flamengo é. Então, são esses 3 fatores que, por enquanto, dão vantagem ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai ter que se coçar, porque vai ter que tirar essa desvantagem, lembrando que o Palmeiras ainda vai ter que ganhar o jogo a menos que tem, mas é um clássico contra o Santos da Vila, um jogo duríssimo. Ou seja, não há certeza nenhuma de que o Palmeiras vai ganhar esses 3 pontos. Sim, não há certeza nenhuma. Mas o jogo do Palmeiras foi muito mais difícil que o do Flamengo, gente. O Palmeiras manteve a distância para o Flamengo numa rodada que era para ser melhor para o Flamengo. Não, teria sido, não fosse o erro de arbitragem. O Flamengo ganhar do Grêmio seria o normal e dar um empate em Itaquera também. Então essa sim seria uma rodada mais favorável ao time do Flamengo. Não foi por conta de um erro de arbitragem. E aí que está o negócio. A gente também tem que ficar muito atentos ao que vai acontecer com o árbitro na próxima rodada. Se esse árbitro aparecer... Piperno, Oi. Então você também achou que não foi pênalti? Claro que não foi, né? É uma pouca vergonha. Ontem, até a gente brincava lá no Canelada, já pensou se acontecer algum lance parecido em Itaquera e o Abate der pênalti? Pra sorte da arbitragem brasileira, o lance de fato aconteceu e o Abate nem piscou, mandou o jogo seguir, a bola na mão lá do André Ramalho. Não foi nada. Mas aí que tá o negócio. A gente sabe que não foi nada, mas e a arbitragem corroborar isso aí, né? Essa é a grande dúvida. Para sorte do espetáculo, o árbitro não caiu na tentação, digamos assim. Ele não marcou nada corretamente e nem parou o jogo para ir checar na casinha. Não foi. Ponto final. Então tem lance. E aí que tá o negócio. Muitas vezes a gente tem uma tendência a dividir a responsabilidade entre o árbitro e o VAR. Não! Na imensa maioria dos casos, a culpa é do árbitro. O árbitro é a Suprema Corte do jogo. É ele que bate o martelo. A decisão errada é problema dele. Mas o VAR chamou o árbitro, ele foi lá e mudou a decisão. Mudou porque é um banana, porque é ruim. Quando ele vai lá checar o lance, ele tem total autonomia para tomar a decisão que ele acha mais indicada. Então, ontem, por exemplo, 0 de responsabilidade para o VAR. A responsabilidade foi toda do árbitro, que viu o lance e interpretou errado. Eu acho que a responsabilidade é dos dois. Vamos ouvir o que falou o José Boto. José Boto, indignado, diretor de futebol do Flamengo, depois da arbitragem do Paulo César Zanozzelli. Vamos ver aí. Não, a questão não é a estupidez dos adversários. Os adversários jogam com as armas que têm. A estupidez é da arbitragem. Porque é impossível, é aquilo que eu disse ali, que é matematicamente impossível nós termos 67% de posse de bola, finalizarmos 26 vezes, ter 13 escanteios contra 0 e o árbitro consegue dar mais faltas para nós do que para o adversário. Isto é impossível, matematicamente é impossível. Uma equipa que tem mais volume ofensivo não faz mais faltas que a outra que passa o tempo a defender. E isto é um padrão que já se tem verificado em muitos jogos
e que não pode acontecer. Isso preocupa-me mais do que a forma como os adversários jogam, porque cada um joga como pode e como sabe. E são legítimas todas as formas de jogar. Agora, o que não pode acontecer é arbitragens que nos prejudicam, que nos tiram o ritmo de jogo, porque não é o penalti, não é essas coisas, isso até pareceu-me que foi penalti e foi bem assinalado. É as faltas, é o travar o jogo, é dar cartões aos nossos jogadores quando eles nem falta fazem e os outros adversários que batem muitas vezes levam um cartão e depois já não há faltas quando são eles a bater. Esse tipo de arbitragens, que não é a primeira vez que temos, é que nós temos de estar muito atentos. Boto, você acha que a arbitragem em si foi o fator principal para o Flamengo não sair do Maracanã com a vitória hoje? Não, eu não estou a dizer, nunca é o fator principal, são sempre vários fatores, não é? Tivemos muita finalização, não acertámos, o guarda-redes fez também boas defesas, mas preocupa-me realmente porque trava a nossa avalanche ofensiva. E isto não é a primeira vez que acontece, e isto também tira alguma da fluência do nosso jogo. E não me parece que isto seja, como é que se diz, por acaso. É isso que eu queria dizer. Você acha que é incompetência dos árbitros ou tem um controle para segurar o Flamengo? Não sei, é isso que temos que estar muito atentos a isso. Tá bom, pessoal, agora a gente vai. E aí, Vampeta, primeiro, você conseguiu entender o que o português falou, que é difícil pra caramba, né? Só guarda-redes, eu entendi que eu sei que é goleiro, o resto eu não entendi nada. Você acha, o que você acha desse tipo de reclamação? Os erros assim, o Flamengo vai ter daqui a pouco é o Palmeiras que vai reclamar, o Abel reclama direto, daqui a pouco o Mano Menezes reclama, o Diniz vai reclamar, daqui a pouco o português lá, o venezuelano português do Cruzeiro reclama, daqui a pouco todo mundo vai reclamar em algum momento dentro da rodada. Não é algum erro, outro não. Né? Agora assim, é erros mesmo. Você mesmo fala que os caras erram, não é maldade. Não, são muito ruins pra fazer de maldade. Você, Pilhado? Né? A gente está de volta aqui para a rádio. Eu concordo com o Vamp. Eu não considero esquema, não. Tá? Mas o torcedor pode desconfiar do que ele quiser. Por isso que eu sugeri isso para o Kaique. A gente pegar os 4 que estão disputando o título e ver quem vai ser mais prejudicado e mais beneficiado. Olha o que o Léo Ortiz recebeu o cartão amarelo, gente. Olha isso. O Léo Ortiz está fora do próximo jogo por causa disso. E é um dos lances que a diretoria do Flamengo está reclamando. E está reclamando com razão. O cara, em todos os lances, ele prejudicou o Flamengo. Mas eu queria falar sobre o Flamengo pecar nas finalizações, Vamp. Inclusive o Pedro, tá? O Pedro é um dos melhores camisas 9 do futebol brasileiro, mas ele perdeu um gol dentro da pequena área. Para mim é imperdoável. Baita defesa do Volpi. Porque chutou em cima do Volpi. Se ele tira do goleiro, dentro da pequena área, é gol. Não pode perder um gol como aquele. Tiveram cabeçadas a queima-roupa também. E um Flamengo que não converteu em chance. Ou seja, eu tenho que dizer o seguinte, a culpa foi só do Zanovelli? Não. Ele, para mim, é o grande culpado, sim. Mas o Flamengo podia converter em mais finalizações. De fato, o Flamengo perdeu ótimas oportunidades. E o que dá para discutir é o lance do Pedro. A gente até debateu isso ontem à noite. Eu achei que ele estava com o corpo um pouco desequilibrado, tinha passado da linha da bola. Mas ok, era uma chance em que, de fato, ele tinha, sabe, a oportunidade real de fazer o gol. Agora, nos outros lances, especialmente na cabeçada para o chão, Thiago Volpi fez defesas espetaculares. O Volpi foi o cara do jogo. Além do que, teve a personalidade para ir lá e bater o pênalti, né? E bateu bem. Então, esse empate do Grêmio, além, claro, de ter sido provocado por um erro clamoroso da arbitragem, deve-se muito aí à excepcional atuação do Thiago Volpi.